Bom dia, pessoal! Começando aí mais uma semana com bom astral, né? Com a energia lá em cima. E hoje eu vou passar. Nós já estamos chegando lá no finalzinho do ano, né? Já estamos quase chegando em 2026. Então, eu vou passar para vocês as energias espirituais, vários tópicos, né? Que eu fiz aqui uma pesquisa bem aprofundada do que vai ter energeticamente em 2026, né? Para a gente já ir se preparando, que já nós estamos com o pé lá em 2026. Então, vamos começar. Qual é o planeta regente de 2026? Marte, tá? Marte é o regente astrológico de 2026. Marte rege os signos de Áries e Leão. Assim, em 2026, esses signos serão favorecidos. A palavra-chave de Marte, qual que é? Energia. E a ação positiva de Marte? Iniciativa. E a ação negativa de Marte? Belicosidade. Briga, gente. Marte é a força criadora do espírito, lançando sua matéria para a ação, tá? Esse é o símbolo de Marte, é o significado do símbolo de Marte. A força criadora do espírito, lançando sua matéria para a ação. Marte é o pequeno maléfico da astrologia e traz o contato agressivo com o meio externo. Representa, né, o que Marte representa? Acidentes, disputas, coragem, necessidade de ação, agressividade e iniciativa. Em 2026, Marte vai conferir para a gente mais autoconfiança, mais poder, mais iniciativa, força de vontade, coragem e autoafirmação. O problema é que Marte deixa a gente mais agressivo, com mais raiva, com forte impulso sexual, desejo e instinto de competitividade, tá? Então tem o lado luz de Marte, mas também tem o lado sombra, né? Então a gente tem que equilibrar. No corpo, Marte rege o sangue, a adrenalina, os músculos, os órgãos genitais e excretores, a bilis, o nariz, as orelhas, as unhas, tecidos fibrosos, peito do homem, tá? Não é o peito da mulher, é o peito do homem. Peito da mulher é câncer que rege. Cabeça e rosto, tá? Marte ainda rege, como eu falei, acidentes, luta, cirurgia, esporte, raiva, ódio, desejo, competição, crime, perigo, queimaduras, violência, coragem, audácia, vitória, empreendimento, força, coragem, paixão, iniciativa, o próprio ato sexual é Marte, tá? E a belicosidade, né? E quais são as cores de 2026 ligadas ao planeta Marte, né? Por exemplo, pode ser usado também na virada, se vocês quiserem. Que cor que eu uso na virada, né? Então, as cores de 2026 que são ligadas a Marte. Como que é, gente, chamado Marte? Marte é chamado planeta vermelho, né? Assim, a cor principal de 2026 é a cor vermelha. Mas, além da cor vermelha, podemos trabalhar com o laranja, o amarelo, cores quentes, tá, gente? O marrom, o bege e um pouquinho do branco. Isso por conta da composição das cores do planeta Marte. O vermelho, que é a cor principal, ele afasta a inveja,
traz mais dinamismo, porque é uma cor quente, aumenta a energia, traz liderança, proteção espiritual e ativa a ousadia. Assim, em 2026, abuse da cor vermelha no batom, no esmalte, nas roupas, nas bijuterias. Usar um anel vermelho no dedinho, né, no dedo mínimo, né, corta a inveja e outras energias negativas que possam enviar, né, que as pessoas possam enviar para você. O dedo, né, mínimo, né, que é o dedinho, ele representa, tá, o chácara básico, né, ou o chácara base, o chácara raiz, o chakra sexual. Uma outra dica para 2026 é usar uma fita vermelha no pulso para cortar a negatividade. Então, uma fitinha vermelha no pulso. A inveja tem a cor vermelha. Assim, se usar o vermelho, quebra a inveja. E quais são os cristais de 2026 ligados ao planeta Marte? Quais são os cristais que vocês podem usar? Vocês que gostam de pedras, os cristais vermelhos. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O jaspe, a ágata, a granada, os quartzos, que tem cor vermelha, os rubis, as rubilitas, as cornalinas e os corais. Todas essas pedras vermelhas que eu falei, jaspe, ágata, granada, quartzos, rubis, rubilitas, cornalitas e corais, todas essas pedras atuam sobre o chácara base, né? O básico, o raiz, o chácara sexual, porque Marte rege também essa parte excretora e sexual. Como você faz? Você vai lá na loja e compra um cristal. Você tem que limpar o cristal e programar. Então, eu vou te ensinar a limpar o cristal e programar. Você põe o cristal 24 horas ali numa água com sal, depois lava ele, né? E durante mais 24 horas, tomando a luz do sol e a luz da lua, né? Você deixa na natureza e depois você pega o cristal na mão direita e programa. O que é programar? Ele já tirou a energia de tudo de onde ele passou com a água com o sal, né? Ele já pegou a energia do sol e da lua, o yin e yang, e agora você pega na mão direita e fala com ele. Eu programo esse cristal, dá o tempo que você quer, ou 6 meses, ou 3 meses, né? Dá o tempo, programa para você me trazer intuição, ou para você me trazer proteção. Fala em voz alta. Então, depois que o cristal foi limpo com água e sal, tomou o yang do sol, o yin da lua, né? Passou pela parte da natureza, você fala, eu quero, e você vai programando. Pode ser de 6 em 6 meses, de 8 em 3 meses, quando você quiser. Então, planeta regente aí de 2025, de 26, Marte. E qual é o orixá protetor, né, de 2025, 26? Qual o orixá protetor de 2026? Ogum. Quem é Ogum? É filho de Emanjá e Ododua, tá? Ododua. Ogum é o fundador da cidade chamada Ifé, que é a capital religiosa dos iorubanos. Ogum é o orixá do ferro e do fogo. Ogum é o senhor da guerra, né? O termo Gun, Gun é guerra. De ferro é feita a espada, e com ela o orixá governa as guerras. Ogum é o vencedor das demandas, e ele quem dá coragem e energia para superar obstáculos, vencer desafios e realizar conquistas, além de proteger contra os perigos e inimigos da terra e do espaço. Ogum abre os caminhos. Ogum chefia uma linha formada por oguns das praias, das matas, dos rios, das ruas, da terra e do céu. O dia da semana que é consagrado a Ogum é terça-feira. Então, se você quer fazer uma coisa mais forte para Ogum, o ideal é terça-feira.
Quais são os presentes que você oferece para algum para agradar algum? Seus presentes preferidos que recebem na beira do caminho, estradas e ruas. Então, sempre que você for fazer alguma oferenda, é sempre na beira de caminhos, estradas e ruas. São velas brancas, vermelhas, charutos, cravos vermelhos e principalmente a cervejinha clara. Para Xangô, cerveja escura, para Ogum, cerveja clara. É sincretizado com São Jorge, por isso comemoramos dia 23 de abril, Ogum e São Jorge. A cor de Ogum é azul escura, porque quando bate no ferro para fazer a espada, né? Bate no ferro para fazer a espada, sai aqueles mini raiozinhos, né? E o metal fica azulado. Então, na hora de fazer a espada lá que você bate para fazer a forja, fica azulado. Então, a cor é azul escuro, azul marinho. Na Umbanda, Ogum adotou o vermelho, que é a cor dos santos guerreiros. Então, na Umbanda é o vermelho e no Candomblé é o azul marinho, o azul escuro. A saudação de Ogum é Ogunhê. O que significa Ogunhê? Olá, Ogum. É uma saudação. O número de Ogum é o número 4. Ele domina os metais e o ferro. Domina também todas as ligações que se estabelecem em diferentes lugares, especialmente nas estradas, estradas também de ferro e rodovias, tá? Então, vocês podem fazer oferenda sempre em estradas, beira de estrada, estrada de ferro. O instrumento de Ogum é a espada de ferro. Esse é o instrumento de Ogum. Ogum é o orixá da guerra, é a divindade que usa a espada e a forja e o ferro e transforma o ferro em luta. Ogum é a força produtiva que trabalha a natureza. Ogum é o patrono dos militares, dos ferreiros, dos agricultores, dos lavradores, aqueles que trabalham com o ferro e de todos os combatentes em geral. Ogum é o irmão mais velho de Exu. Ogum é muito parecido com Exu. Além de ter um caráter arrebatador e instável, Ogum tem domínio sobre todos os caminhos, assim como Exu. Os lugares consagrados a Ogum sempre ficam ao ar livre e pode-se fazer um assentamento na entrada da casa ou do terreiro para proteger a casa de invasores. Então, se você quiser proteger a casa de pessoas, né, e espíritos ruins, é na frente da casa ou do terreiro. Então, eu vou ensinar aqui uma coisa simples de Ogum. Você vai pegar um alguidar de barro e colocar um otá. O que é otá? É uma pedra que você pega no local de Ogum, no ponto de força de Ogum. É uma pedra consagrada, o otá. É uma pedra que ele vai representar o orixá, né? É uma pedra sagrada que representa no assentamento, né? Pode ser, por exemplo, uma pedra de minério de ferro. Então, você vai pegar ali na frente da casa, do terreiro, um alguidar de barro, colocar uma pedra consagrada e uma bigorna. Pode ser uma bigorna ou um ferro, né? Um pedacinho de ferro na frente do estabelecimento, né? E existem umas pedras também que são associadas a Ogum, tá? Então, a hematita, a sodalita é associada a Ogum. E tem umas outras. A hematita e a sodalita são as principais, mas o lápis lazuli, a ágata vermelha, o quartzo azul, o minério de ferro. Então, são pedras também de Ogum. E você pode ir lá no ponto de força de Ogum pegar uma pedra, né? É como se você estivesse captando a energia do orixá. Então, alguidar de barro, a pedra consagrada e uma bigorna, um pedacinho de ferro, né? Tá certo? E você pode também, uma outra coisa para ancorar a energia de Ogum, é o mariuó. Mariuó, tá? O que é o mariuó? Vocês já devem ter visto em terreiro, que são franjas de palmeiras, né?
ou dendezeiros desfiados que, pendurados nas portas ou nas janelas, eles têm a função de evitar a entrada de influências negativas, né, no ambiente, tanto de pessoas indesejadas, como também de espíritos indesejados. Então, nos terreiros, geralmente tem o mariuó, tá? Para realizar os trabalhos espirituais, deve-se primeiro pedir a permissão e a proteção de Exu, então primeiro Exu, né? E logo em seguida de Ogum, tá? Então primeiro Exu, depois Ogum. Deve-se pedir proteção, permissão para Exu e Ogum, tanto na zona urbana como na zona rural. Porque Ogum, ele protege os campos, ele protege a agricultura, ele protege a lavoura. Então, você tem alguma coisa no campo, é legal pedir a proteção de Exu e de Ogum também. Ogum é representado por 7 instrumentos de ferros, pendurado em uma haste de metal. Então, quando você vê uma haste de metal com, sei lá, machado, 7 instrumentos de ferro, isso representa Ogum. Assim, pode-se montar um alguidar de barro com uma pedra, né, o otá com uma pedra que simboliza orixá, uma haste de ferro formada em T, tá? Formada em T, com os 7 instrumentos de ferro pendurados, como por exemplo a enxada, tal, que seriam os instrumentos que os filhos de Ogum usariam. Então, Ogum abrindo nossos caminhos aí, né? Ogum traz a conquista, ele abre os caminhos. Né? Então, ele traz um momento de que a espada de Ogum corte os empecilhos, né? Que a espada de Ogum abra os caminhos. E agora, nós vamos saber o anjo. Qual que é o anjo de 2026? É o anjo da primeira hierarquia angelical, tá? É o Metraton. Metraton, tá? Ele é o anjo que coordena do anjo 1 ao anjo 8, tá? Qual é a primeira categoria angelical? São os serafins. Então, o Metraton, que é o regente de 2026, é o príncipe dos serafins, né? Seria o anjo supremo e o escrivão divino. Anjo que está sentado ao lado de Deus, e é o anjo dos anjos, tá? O Metraton é o anjo dos anjos, é o príncipe dos príncipes, tá? É chamado de anjo do véu, é designado como aquele que tudo vigia e tudo protege. É o príncipe de todos os anjos. Anjo que apareceu para Moisés, para Jesus e para Jacó. É comum associarem Metatron a Enoque, o pai de Matusalém, o antepassado de Noé, um dos patriarcas bíblicos. Segundo os cabalistas, Enoque teria sido transfigurado em Metatron, no anjo Metatron. Assim, Deus transformou Enoque em Metatron. Metatron concedeu à humanidade as 22 letras hebraicas e o tarô. Então, você que joga tarô, você pode ter a imagem de um Metatron na sua mesa de jogo, tá? Esse anjo transmite ordens diárias a todos os anjos. Metatron é superior a Arcanjo Miguel. Metatron acalmou e protegeu Jesus Cristo no Getsêmani. Metatron é o anjo que conduziu Moisés ao monte para que ele recebesse os 10 mandamentos. Metatron governa globalmente todas as forças da criação em benefício dos habitantes da terra. Representa o poder da abundância e da supremacia. Metatron é encarregado de uma grande tarefa. É o chefe dos arquivos ou secretaria de Deus. Ele anota tudo o que acontece com a humanidade. Metatron, em uma noite, lutou com Jacó, o patriarca dos judeus. Durante a luta, Jacó deslocou a coxa e por isso se tornou o pai dos judeus. E foi determinado
que, a partir daquele momento, não poderia mais comer a carne da parte inferior do animal. É por isso que os judeus não comem a carne da parte inferior dos animais, em lembrança dessa luta de Metatron com Jacó. E depois da luta, Jacó teve o nome transformado em Israel, tá? Então, anjo regente, Metatron. E quais são os salmos, tá? Os salmos de 2026. São todos os salmos da hierarquia dos serafins. Cada hierarquia tem 8 anjos. Então, é o Salmo 3, que é relacionado ao primeiro anjo. É o Salmo 21, que é relacionado ao segundo anjo. É o Salmo 90, que é relacionado ao terceiro anjo, o Salmo 6, relacionado ao quarto anjo, o Salmo 33, relacionado ao quinto anjo, o Salmo 9, relacionado ao sexto anjo, o Salmo 102, relacionado ao sétimo anjo, e o Salmo 94 e 95, relacionado ao oitavo anjo. Então, eu vou repetir os salmos. São todos os salmos da primeira categoria dos serafins. Salmo 3, 21, 90, 6, 33, 9, 102, 94 e 95, né? E desses todos, qual é o salmo principal? Tá? É o 90. Então, o salmo principal é o 90. E quando vocês fizerem oração, faça a oração invocando a energia de Metatron, tá? Então, peça que ele traga a luz, que ele traga o caminho, né? Ele é o anjo dos anjos, tá? E esse Salmo 90, ele representa o Salmo dos Anjos. É um salmo principal, o Salmo dos Anjos. Ele protege e faz a justiça, tá? Então, são esses os salmos e a oração principal, quando vocês forem fazer esse ano, a oração durante o ano inteiro, faça a oração para Metatron. E se você gosta também, né, na parte de orixá, faça oração para Ogum, tá certo? E agora, rapidamente, eu vou falar dos signos. Signo de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Vamos lá? Arianos, leoninos e sagitarianos. Sai a carta do cão, então muita amizade, companheirismo, lealdade, e o anjo guardião vai estar perto de vocês. Vamos para os signos de terra, né? Touro, Virgem e Capricórnio. Vamos ver que árvore que sai. Opa, sai o teixo. Então, um momento de finalização de ciclo com muita sabedoria, né? O teixo é a última árvore, então traz a sabedoria aí. E vamos para os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos ver o que os anjos falam. A justiça, cortar o que está bagunçado, se centrar e cortar tudo que está bagunçado. E vamos para os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes com as runas, né? Vamos lá, a runa de Tyr. Vá em frente que vocês estão na direção certa, tenha coragem e ousadia. E para as consultas, né? Oraculares, limpeza espiritual, numerologia, ano pessoal através da numerologia, cursos, é no 11 9 87 88 6000, tá? Então, consulta oracular, curso oracular, numerologia e limpeza, 11 9 87 88 6000. É nesse número que vocês podem fazer a marcação. Eu posso ajudar vocês em qualquer situação, mapeando com os oráculos, entrando no campo áurico limpando, vendo o teu ano pessoal, te ensinando oráculo, tá? 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, Facebook e Instagram, que a gente posta logo cedo o calendário espiritual. É importante você ficar ligado ali com a parte espiritual do dia, logo cedo. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir. Canal no YouTube, Facebook e Instagram. Entra lá que vocês vão gostar do calendário espiritual, para se ligar lá com eles, né? Com a espiritualidade. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.